Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 16, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, amado irmão e amada irmã, e vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Assim diz o texto sagrado: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis, são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Igreja do Senhor. A palavra diz que Paulo agora apresenta uma conclusão a partir do que disse sobre o seu ministério em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 a 18. Este ministério é o ministério do Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O ministério do Espírito Santo, de vida e de justiça, e o ministério glorioso, 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 a 12, e da liberdade. Paulo não obteve esse ministério por suas habilidades humanas, mas pela misericórdia de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6. Desfalecer, amados, significa ficar cansado ou desesperar-se, não importa o quanto seja difícil a tarefa ou a intensidade da oposição. Paulo não bateu em retirada, mas falou com ousadia, pois estava motivado e sustentado pela graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 12 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 12. Oculto aqui significa secreto. Paulo rejeitava a astúcia para falsificar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Aparentemente o apóstolo havia sido acusado disso e de enganar o povo pela maneira como pregava. O apóstolo defendeu o seu ministério, que era baseado na verdade da palavra de Deus. Os ímpios têm uma barreira a ser
transpassada. O Deus deste século cegou a mente deles, porque, em função do engano de Satanás, às vezes o que o mundo pensa ser uma verdade óbvia é um tremendo engano. Provérbios capítulo 14, verso 12. A imagem de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus e revela-nos com perfeição o Deus Pai. Embora os seres humanos tenham sido criados à imagem de Deus, por causa do pecado, perderam um relacionamento perfeito com Deus e a imagem do Criador ficou ofuscada no homem. Por isso Jesus Cristo restaura os cristãos à condição em que foram originalmente criados para desfrutarem das bênçãos divinas em sua plenitude. Gênesis 3, verso 18 e Gênesis capítulo 1, verso 26. Cristo Jesus, o Senhor. A mensagem de Paulo é que Jesus é divino. Servos. Paulo descreve a si próprio e aqueles que ministram com ele como escravos do povo. Eles serviam aos coríntios por amor de Jesus, assim como Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas na criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, também ele acende a luz nos corações dos povos, para que todos possam ver quem é Jesus. As pessoas que não acreditam são cegadas por Satanás. Entretanto, os cristãos vêm para a luz. O tesouro, a revelação divina de Jesus Cristo, está em vasos de barro comuns. O motivo por que Deus coloca um tesouro tão valioso em um jarro simplório é para que a riqueza não possa ficar aparente, demonstrando que o poder e a glória do Evangelho vem de Deus e não do utensílio. Atribulados. No texto, amados irmãos, de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, é aonde é traduzida como em tudo fomos atribulados. Entretanto, nesse mesmo trecho, Paulo acrescenta por fora combates, temores por dentro. Portanto, em tudo significa interiormente e exteriormente. Todavia, Paulo não estava angustiado. Nessa passagem, amados irmãos, do verso 8, Paulo nos mostra que, por mais que sejamos atribulados, devemos sempre confiar no Senhor, fazer dele o Senhor da nossa vida, temer a Ele, confiar nele, sabendo que o nosso trabalho, o nosso sofrimento não é em vão no Senhor. Perplexo. Logo alguém fica perplexo quando não encontra uma saída. No entanto, Paulo não estava desanimado. Ele estava animado com Cristo, porque, como cristãos amados, iremos enfrentar tribulações. Todavia, devemos lembrar que Deus controla essas provações e faz uso delas para nos fortalecer. A glória do Senhor se manifesta por meio de vasos quebrantados, em pessoas que suportam as dificuldades, confiando no poder divino de Deus. O que está por trás do significado da palavra perseguidos é a ideia de que alguém que é caçado como um animal. Paulo não foi desamparado pelo Senhor, mas sim abatido. Isso aconteceu literalmente em Atos capítulo 14, verso 19. Na cidade de Listra, uma multidão o apedrejou, deixando-o quase à morte. Entretanto, ele não foi destruído, pois conseguiu sobreviver. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 33, o Senhor poupou a vida do apóstolo para que ele continuasse a pregar as boas novas e testificasse sobre a libertação divina. Verso 10 a 11. A frase trazendo sempre a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo significa estar sempre entregue à morte por amor de Jesus, em seu serviço para Cristo. Paulo constantemente enfrentava risco de morte para que a vida de Jesus fosse manifesta. A libertação divina do apóstolo foi uma evidência de que Jesus vive. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 10. Para Paulo, a morte e a ressurreição de Jesus era um exemplo para seu ministério. Em suas aflições, o apóstolo participou do sofrimento e da morte de Jesus. Entretanto, o fato de Paulo suportar todos os tipos de provações cooperou para que a vida eterna fosse experimentada por aqueles a quem ele pregava o Evangelho. Da mesma maneira, a morte de Cristo foi apenas um precursor de sua ressurreição para a vida eterna. Em vós a vida. Caso Paulo não estivesse disposto a arriscar a sua vida para levar o Evangelho a Corinto, os coríntios não teriam ouvido falar de Jesus, crido nele e recebido a vida eterna. Por isso falei. Citado também no livro de Salmos, capítulo 116, verso 10, Paulo explicou por que estava disposto a colocar a vida em risco pelo reino de Deus. Sua crença no Evangelho o estimulava a contar isso aos outros. O que ressuscitou. A fé de Paulo estava no poder de Deus para ressuscitá-lo.
o que motivava a enfrentar as dificuldades, perigos e até a morte em favor de Cristo. Paulo confiava naquilo que conhecia a respeito de Deus e não em suas próprias emoções, diferente de muitos que confiam em suas emoções, sentimentos e acabam se perdendo e desviando da palavra de Deus, por amor de vós. Todo o sofrimento que Paulo enfrentou promoveu o bem para ele e os outros, glorificando a Deus. Paulo concluiu que os coríntios não deveriam desfalecer, porque Deus os vivificaria em Cristo. Este é um excelente princípio. O enfoque apropriado em nosso futuro glorioso com Cristo nos capacita a suportar a qualquer tipo de tribulação. O homem exterior aqui é aparente, que está relacionado aos vocábulos do vaso de barro. O corpo, carne mortal, casa terrestre e tabernáculo, aflições que Paulo experimentou contribuíram para essa mortificação. As pressões afligiam apenas o seu exterior, pois o homem interior se renova diariamente. Embora o exterior esteja definhando e morrendo, o interior não se deixa abater, pois está sendo renovado e revitalizado por Deus. Produz aqui significa operar no versículo 17. As aflições produzem a glória. Esta última tem a proporção muito maior que as aflições. As tribulações são leves e temporais, se comparadas à glória eterna que iremos receber. Marcos capítulo 10, verso 30. O enfoque de Paulo no futuro o capacitava a avaliar os problemas de maneira correta e perceber como eram os pequenos em comparação aos resultados eternos que produziam. Verso 18. Para não desanimar o cristão, precisava mudar o seu foco, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, e enxergar as recompensas eternas que irá receber. Filipenses capítulo 3, verso 14. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus, amados irmãos, e que Deus fortaleça cada um de nós, sabendo que por mais que venham tribulações, aflições e sermos afligidos, sabemos que isto será temporário, mas confiando sempre no Senhor e não negando a Jesus, porque a recompensa que o Senhor tem a nos dar, se permanecermos firmes com Ele, é a vida eterna. Então creia tão somente na palavra de Deus e não negue a Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.